Olá, pessoal. Olá, tudo bom? Aula 4 chegando, estados alterados da consciência. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais a fundo, né? E vamos tentar levar algum nível de conhecimento mais profundo. A aula é grande, é muita informação, a gente vai tentar fazer num espaço de uma aula, mas que a gente fica com aquela ideia de dar, no máximo, 1 hora, senão fica muito cansativo para todo mundo. Se não for possível, a gente para onde der, tá? A gente está acostumado com isso, né, já que na aula presencial a gente não fica escravo dos Mas slides. vai ser possível. A gente vai dar aula 4 toda hoje. Vamos lá, Francisco. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de estados alterados da consciência, propriamente dito. Vamos falar, dentre eles, a gente elencou alguns mais comuns, né? Que são mais corriqueiros com a gente, como o devaneio, a catalepsia projetiva, a hipnagogia e hipnopompia, que a gente vai falar desses três aí juntos, que eles atuam exatamente no momento temporal bem próximo ou até misturado, junto e misturado, como a gente gosta de falar. Vamos falar do estado mediúnico ou parapsíquico, né? Sinônimos. A projeção consciente humana, que é um estado alterado da consciência, tá? Também conhecida como desprendimento, também conhecida como desdobramento e tantos outros nomes. Vamos falar do sono, do sonambulismo, do sonho lúcido ou projeção semiconsciente, que a Jaque não gosta de falar, do pesadelo e da alucinação. Gente, é óbvio que a gente tem muito mais para falar em termos de estados alterados de consciência que apenas esses. Na bibliografia, por exemplo, do Projeciologia, né, que consta do tratado proposto pelo professor Valdo, você tem outros estados alterados. Mas a gente aqui, para esse consumo, para esse objetivo desse curso, que é um curso de entrada, um curso base, né, de básico, onde a gente começa a falar sobre a projeção, esses aí já dão um enredo para uma boa aula, né, Jaque? Então, vamos lá. Estado alterado da consciência. O mundo observável é diferente daquele que o intelecto interpreta através dos sentidos. No popular, é o oposto da vigília física ordinária. Pô, Francisco, popular, vigília física ordinária? É toda aquela situação em que a gente está fora da nossa normalidade. Em que sentido? A gente não está plenamente são. Vocês vão começar a perceber que vocês não passam das 24 horas do dia plenamente conscientes em tudo que acontece ao redor de vocês. Vocês, por momentos do dia, vocês entram numa alteração do estado de atenção, de vigília física ordinária, aonde você, de repente, se vê levado por uma situação, levado por um medicamento, levado até mesmo por um relaxamento profundo, tá? Aonde você vai estar olhando ao seu redor uma visão diferente daquele que está ali, plenamente lúcido e vigilante. Os estados alterados da consciência, essas duas imagens, a anterior é bem paradisíaca, né, psicodélica, e aí a gente já está vendo um estado alterado relacionado diretamente à projeção, uma saída do corpo, né? Os estados de consciência onde a pessoa perde a sensação de identidade com seu próprio corpo ou com as percepções de si mesma, e podem definitivamente ser chamados de estado alterado da consciência. Só por essa definição que ele coloca aí, gente, a gente já fica claro que não necessariamente vai acontecer um estado alterado da consciência apenas durante o sono ou quando eu vou dormir. É isso que eu falei no início aqui da aula. Isso pode acontecer ao longo do dia por diversos motivos, tá? Então, vamos lá. O desprendimento espiritual, ou o DE, como está aí colocado, né, abreviado, é um estado alterado da consciência pela ressonância dos nossos corpos. Eu botei até essas 3 imagens, mas vamos focar primeiro na imagem central,
onde eu tenho uma apresentação de uma taça de vidro ou de cristal, e aonde ela é rompida ou é quebrada pelo fenômeno da ressonância, como diz aí o texto, que ocorre quando um sistema recebe uma energia periodicamente numa frequência igual a uma de suas frequências próprias de vibração. Todo mundo já deve ter visto numa cena de filme ou em algum documentário a taça de cristal sendo quebrada por uma frequência de uma nota de um instrumento musical ou de algum ruído muito peculiar, e ela explode, né? Ou seja, ela se desintegra ou ela se separa em suas moléculas. Então, o que é o DE, o desprendimento espiritual, ou a projeção astral, ou viagem astral, ou projeção da consciência? É exatamente quando os nossos veículos, os nossos corpos, a gente consegue colocá-los em ressonância, e aí flexibilizando-os de forma a separá-los, como a gente pode ver na figura azulzinha e na preta e branca. Eu gosto dessas duas figuras, né? Uma, como os créditos estão aí, né? A gente encontra muito na internet, com crédito aberto de várias instituições. Essa aí mostra uma técnica exatamente básica de você sair, né, de decúbito dorsal, saindo com a barriga para cima, no popular, e saindo com o seu cordão de prata, inclusive, aí, sendo bem nítido. E à direita uma figura, uma gravura, né, mais antiga, mas já relatando também um fenômeno projetivo. Seria, então, a descoincidência dos veículos? Sim, através da ressonância. E aí a imagem que se segue é muito importante, porque desde a primeira aula a gente tem falado de um tal do EV, né? E aí você vê também exatamente o quanto ele pode contribuir para a gente aplicar essa vibração no nível de cada veículo, porque cada veículo nosso tem a sua frequência vibracional. Daí a importância do estado vibracional. Cada um de nossos corpos ou veículos tem sua frequência de vibração. Descobrir essa frequência é a chave para a projeção. Como fazer isso? Gente, não tem outro jeito. Malhação. Malhação de domínio energético. Por isso que, desde o início, a gente apresenta esse curso para vocês como entender as experiências fora do corpo, que já acontecem com a gente, que aconteceram no passado e o porquê que não acontecem mais, e que podem vir a acontecer. Mas buscar um entendimento desse estado alterado da consciência, ou também desse fenômeno, como a gente vai falar mais adiante. Mas o principal, entender de energia, de autodefesa energética. O EV, que é o estado vibracional, onde nós já colocamos nas outras aulas, é você levar ao máximo, numa velocidade intensa, as suas energias. Então, através da vontade, você faz um movimento energético, no final da aula a gente vai falar novamente, onde você leva ao máximo, numa velocidade intensa, as suas energias. E aí você entra em estado vibracional. Uma das ferramentas para a gente sair do corpo é o estado vibracional. Você deitado, entra em estado vibracional e vai todo dia naquela persistência, até que vai chegar um momento que você vai desprender do seu corpo físico e vai estar lúcido. Então, ele promove isso. Nos nossos estudos, até quando a gente conheceu, que a gente sempre cita a origem, né? Ou seja, o IPC, o professor Valdo, o tratado, que foi onde a gente teve esse contato com a projeção, uma das coisas que a gente sempre aprendeu desde o início é a importância do EV, né, Jair? E que botar como objetivo das nossas vidas a gente conseguir fazer pelo menos 20 EVs por dia. O que parece, num linguajar básico, que é muito fácil, né? Aí eu vou trazer um paralelo para vocês. O porquê que a gente sempre bate que depende muito do foco, da vontade de fazer isso. Quantas pessoas sabem que tem que tomar, em média, 2 litros de água por dia
Em média, tá? Lógico, vai depender do corpo físico de cada um. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. E aí você pensa assim, tomar 2 litros, você faz um copinho de 200 mililitros, são 10 copinhos, eu tomo 10 copos, e quando você vai ver, você não consegue tomar 10 copos de água. E aí você se pergunta, puxa, mas é tão fácil beber água, né? Não é, porque você perde o foco ao longo do dia. Você tem estados alterados da sua consciência que distraem você. Antes que vocês falem, a figura está pequena, podia aumentar, tem até um quê proposital nisso, porque aí a gente está apresentando 2 técnicas, né? Uma do parabraço, você sentado, a gente vai ter uma aula de técnicas mais adiante, e a outra da técnica da vela, que hoje em dia até a gente não pratica ela efetivamente com uma vela real, né? Na aula da técnica a gente vai falar sobre isso, senão a aula fica grande. Senão fica grande demais. Então aí a gente botou de uma forma que vocês estão vendo, mas o foco não é a técnica, não é a imagem da projeção que está, seja do parabraço ou do sair sentado, e sim o EV. É nós descobrirmos as frequências dos nossos veículos. E a partir do EV a gente vai se autoconhecendo. Se autoconhecendo, a gente vai flexibilizando. Lembre daquela aula anterior que a Jaque falou da história da mesa, a gente sempre vai estar voltando, né? Ou seja, os quantos nossos corpos estão grudadinhos e não eram para estar tanto assim. Mas a gente vem numa vida louca, robotizada, e acaba de não apenas deixando de tratar ou cuidar, ou melhor, conduzir, guiar, dirigir os nossos veículos de manifestação, cada um deles, e não apenas o corpo físico. Devaneio. O devaneio, gente, é um dos estados alterados da consciência que eu adoro. Adoro desde muito tempo, né? Quando eu estou numa sala de espera, seja de qualquer coisa, médico, eu sei que eu vou passar muitas horas, é uma das técnicas, é um dos estados alterados que eu adoro. É o sonhar acordado, popularmente, né? Aonde a gente é mero espectador. A gente, por devanear, por sonhar, a gente não está conduzindo aquele experimento, aquele estado alterado. A gente está aproveitando a oportunidade para viajar na maionese. E aí a gente vai ter uma grande mistura. Mistura de cenas loucas e comuns. Então, como eu identifico um devaneio? Eu estou sentado ali, eu começo a relaxar e viajar na maionese mesmo. Então, eu vou estar vendo coisas que eu vi naquele dia, coisas que eu vi uma semana atrás, coisas que eu vi um ano atrás, passando na minha tela mental. E isso vai me relaxando. E por que eu digo isso? Eu sempre gostei muito do devaneio, porque eu nunca tive paciência para ficar esperando muito tempo, né? Mas você não tem como fugir nisso. Ainda foi para uma carreira onde tinha formaturas, etc. Só que eu tinha que ficar ali, tinha que ficar pronto. Então, eu tinha que encontrar uma solução aonde aquela situação onde eu estava imobilizado, eu pudesse aproveitar de alguma forma, pelo menos para relaxar o meu cérebro, o meu corpo como um todo. Então, o devaneio é algo que eu gosto muito, mas é um estado alterado da consciência, porque eu não estou plenamente são ali, ou seja, eu não estou plenamente vigilante, tá? Outro que a gente fala, e aí a gente bota junto e misturado, que é a catalepsia projetiva, que acontece na ida ou na volta de uma situação projetiva. Da seguinte forma, numa situação de descoincidência dos veículos, aonde a gente vai deitar e vai deixar o nosso corpo físico para dormir, ou vai se sentar numa poltrona confortável e vai deixar o corpo físico ali e vamos fazer uma experiência projetiva. O que é essa catalepsia projetiva? É uma das coisas que causa mais bloqueio pelo medo do desconhecimento, porque ela é inofensiva, como eu destacamos aí em vermelho. Porque para você sair de uma situação dessa, basta com a vontade de começar a mexer os dedos da mão, lembrar de abrir os olhos, respirar, lembrar coisas que são do corpo físico. E aí, rapidamente, você coincide. Melhor ainda, se você identificar que está vivenciando aquilo, em vez de voltar para o corpo, pode usar como uma base para um
lançamento por uma projeção. É quando você tenta abrir os olhos, respirar, você se vê ali no seu corpo, mas você não tem controle sobre o seu corpo. Nas aulas presenciais, as pessoas relatam muito, e elas nem imaginavam que a gente denominava como catalepsia projetiva. Então, você quer ter o controle, quer falar, quer abrir o olho, quer chamar alguém, mas você não consegue. E por que isso acontece? Porque você não está coincidido com os veículos. Então, é por isso que a gente indica, se você se viu nessa situação, sem problemas, basta você começar a mexer os dedos nas mãos, pensar em respirar, abrir os olhos, ou então você sai novamente do corpo e volta. Na verdade, o que aconteceu ali é que encaixou errado. É isso. Exatamente. Essas 3 imagens que mostram a ida, pode ser a ida ou a volta, mostram exatamente esse momento, tá? A catalepsia projetiva, ela ocorre um pouquinho antes ou um pouquinho depois da hipnagogia ou hipnopompia. Então, por isso que está muito entrelaçado. Mas você pode vivenciar a hipnagogia e a hipnopompia, que nada mais é que é o momento de transição entre o acordar e dormir, que pode ter mioclonias, que são sensibilidades, né, que você sente, pode ser repleto de imagens e visões que você pode estar trazendo da sua experiência noturna ou diurna, se você tiver numa experiência projetiva durante o dia. Mas junto com essa hipnagogia e hipnopompia, você pode vir a vivenciar uma catalepsia projetiva. Mas é fato, e a gente tem que lembrar vocês, é inofensivo. Não há o porquê temer. Tá legal? Isso não sou eu, o Francisco, que está falando, não é a Jaqueline, são experiências relatadas por vários projetores ao longo de muitos anos, em todos os campos de conhecimento. Tá? É importante a gente saber identificar esses 2 palavrõezinhos aí, hipnagogia e hipnopompia, né, que são termos, né, não muito corriqueiros, porque eles são super importantes para o desprendimento lúcido. Porque o desprendimento lúcido, você identificando esse momento, se for na ida, se for na hipnagogia, você vai com maior lucidez desde o início. Se for na volta, você vai trazer uma rememoração muito mais positiva. Tá? Legal, pessoal? Então, a catalepsia projetiva, a hipnagogia e a hipnopompia são estados alterados da consciência também. A Jaque deu o exemplo aqui de não estar bem coincidido, é que nem aquela bonequinha russa, né? Onde você não encaixou uma delas direitinho, uma dentro da outra, a última não vai entrar, ou a penúltima não vai entrar. Tu tem que estar bem encaixadinho. Tá legal? Beleza? Vou tirar 10, hein? Porque eu sempre falo um exemplo aí que a Jaque não gosta nessa parte. Hoje eu não vou falar. Mais adiante a gente fala, irmão. Quem é nosso aluno sabe qual é o exemplo, mas vamos lá. Mas não precisa ficar curioso, não, que é tranquilo. Sempre lembrando, as dúvidas que forem surgindo, vocês podem mandar para o nosso e-mail, revistadoespiritismo.map.org. No final, a gente vai estar com um e-mail lá, que a gente vai ter o programa Reflexões, tá? Já estamos separando as perguntas e vamos fazer o programa exatamente tentando responder todas elas, né? Se não der para um, a gente faz mais de um, com certeza. Estado mediúnico ou parapsíquico, ou seja, mediunidade, né, ou parapsiquismo. Para a gente começar a falar sobre isso, gente, a gente metodologicamente ou didaticamente, a gente deixa claro que a gente tem 3 estados básicos da existência da consciência. O desencarnado, que é duradouro e essencial. Dessomado. Né, ou dessomado. Ou seja, por que ele está aí duradouro e essencial? Porque é a nossa essência, gente. A experiência num soma, ela é temporal. Por isso que está aí efêmero e segmentado. Se você entender o universo e o tempo que o universo existe, e você botar numa expectativa de vida que não chega a 100 anos, isso é nada, percentualmente falando. Agora, e a expectativa de vida dos nossos outros veículos? É muito maior. É a nossa essência. Isso basicamente, numa metodologia, a gente só por isso aí a gente já sabe que não somos daqui. Isso, o que o Francisco está querendo dizer é que a nossa origem não é aqui. Exatamente.
E quando eu falo aqui, gente, eu estou falando de uma forma básica, plano físico e plano extrafísico, ou plano físico e plano espiritual. Não, como a gente fala desde a primeira aula, não estamos aqui falando em inúmeras dimensões, não é o caso aqui. A gente está falando exatamente que nós podemos, em existência, nos manifestarmos como consciências em evolução, que somos, em 3 estados básicos, fisicamente falando. Sem corpo físico, com corpo físico, ou com corpo físico projetado. Que também é temporário, mas é pessoal. Aí vem aquela pergunta, mas todo mundo projeta, Francisco? Cara, todo mundo projeta, com lucidez é que não. Entendeu? E é a grande busca que a gente precisa fazer. Por quê? Porque a gente vai ver exatamente mais adiante, por exemplo, um quadrinho, 2 colunas comparando a postura mediúnica ou parapsíquica e projetora. O quanto a gente ganha. A gente vai falar já adiante. Essa parte, a teoria, isso que a gente faz aqui é fundamental para você expandir a consciência. Ficar falando sobre o assunto, estudando o assunto, nosso cérebro vai juntando, até que a gente vai começar a lembrar. Uma coisa que eu gosto é que tantos professores que nos introduziram esses conhecimentos, e o próprio professor Valdo, que coloca isso, eu nunca ouvi assim, é muito difícil. É difícil a beça. Não, eu sempre ouvi você dizer, depende da sua vontade, do seu investimento, do seu estudo. Dos medos que você inconscientemente tem. E na hora que você está pronto para sair do corpo, você mesmo você faz uma autossabotagem. Então você tem que entender esse paradigma contemporâneo e sempre lembrando, não há verdade absoluta. A verdade é relativa, ela avança com conhecimento. Né? E o paradigma, o modelo que nós estamos vivenciando, ele muda a cada dia. A cada dia. São colocados novos desafios para a gente. Então, a parte teórica alinhada à parte prática é essencial para a evolução de uma consciência. Tanto é que aí eu coloco assim, além desses 3 estados de existência, existe a fusão deles, que é a consciência contínua. O que seria isso, gente? É eu estar plenamente consciente 24 horas por dia, passeando entre os 2 planos. Vivenciando a experiência plenamente. Todos conseguem isso? Aqueles que investem, sim. A que momento? Lógico, para você chegar numa situação de consciência contínua, você precisa de muito investimento, de vontade, de trabalho e de intencionalidade. Sempre lembrando os pilares da universalidade, os pilares de uma ética cósmica. Porque, por mais que a gente queira, se a gente não tiver um limite, tiver uma má intenção, a gente é bloqueado. Então, existem os nossos medos que são autossabotadores e existe aquele sentido de bloqueio produzido em cima da gente porque a gente não tem uma boa intenção com aquele conhecimento, com aquela prática produtiva. Então, aí eu coloquei, sempre lembrando, basicamente, diferenças entre um médium e um projetor. Não é melhor ou pior, é a capacidade, é isso que eu quero chamar a atenção, a possibilidade que abre, o horizonte que se abre, o quanto se expande a capacidade de assistir, de trabalhar. De resolver a própria vida. De resolver a própria vida e até bem resolvido do terceiros. Então, no médio, a gente está numa atividade muito mais receptiva. Quando no projetor a gente recebe, mas é participante, é ativo. A gente, como médium, a gente é um intermediário, a gente faz a mediação. Agora, como projetor, a gente não precisa de intermediário, a gente interage com o plano extrafísico, com o nível de amparo, com os amparadores, diretamente. O médium ele trabalha no plano físico, com o seu corpo físico no plano físico, interagindo numa receptividade. Já o projetor ele trabalha no plano físico
e em todas as outras dimensões. O nível de assistência. O médium ele faz assistência, mas no plano físico. O projetor ele faz a do plano físico e em todos os planos. E a mediunidade? Só médium. Mas ela pode ser também projetor e médium. O que eu quero dizer aqui? Vocês podem pensar assim, mas eu como médium, acordei no dia seguinte e lembrei que eu fiz uma assistência para fulano e Beltrano. Não é lembrar, é você fazer isso como uma rotina, não é apenas lembrar de uma cena como se fosse um sonho. Não, é você participar ativamente daquele cenário enquanto o teu corpo estava descansando. Seja numa poltrona durante o dia, seja numa cama durante a noite. Ou ainda melhor, quando lá conseguimos chegar, na consciência contínua, 24 horas por dia. Tá? Então, não é colocando aqui que projetor é melhor, é num processo evolutivo. Ou seja, você ser um médium, trabalhar sua mediunidade e avançar pela projetabilidade lúcida, você está ampliando o seu campo de atuação em todos os setores. Então, se você já gosta de assistir, já gosta de ajudar, você vai poder ajudar 24 horas por dia. E tem uma outra coisa também. Quando o professor Valdo trouxe a projeciologia e a conscienciologia, o objetivo era a independência. O objetivo fim da evolução, da nossa evolução, é a gente ser independente e a gente tornar independente as pessoas que também nos escutam. Então, você vê por aí muita gente querendo reter, querendo tornar as pessoas cada vez mais dependentes dela, quando que o movimento da evolução, e está claro isso, é tornar as pessoas independentes. Então, olhando para um outro lado também, você, quanto projetor lúcido, você fica independente, você não depende mais de ninguém, seja um médium, seja qualquer outra pessoa que possa lhe dar um conselho, que possa lhe falar alguma coisa para resolver alguma situação. Por quê? Porque você simplesmente vai sair do seu corpo e vai resolver, e vai descobrir, e vai ver, e vai interagir. Então, você fica totalmente independente, você não tem mais a necessidade de depender de uma outra pessoa. Não que a gente tenha a condição de viver na vida totalmente independente, não é isso que eu estou falando, porque a interassistência é importante, mas no sentido de manipulação, no sentido da pessoa estar retendo você ali, não, só vou te falar se você fizer isso, ou se você me der aquilo, ou se você me ligar, ou se eu achar que você é bonito, ou se eu achar que você se veste bem, ou se... não existe isso. Você é projetor lúcido, você sai do corpo, vai fazer sua experiência e vai resolver os seus problemas. Mas como, Jaqueline? É claro, você pode resolver qualquer problema que você tem hoje, que está perturbando você hoje, que está aborrecendo você hoje, seja de relacionamento, seja financeiro, seja de saúde, projetado. Você vai entender o porquê, reconciliação com alguém, o que aconteceu em outras existências, qual a sua relação ali, por que você está passando, o que você precisa aprender, qual seria a solução. Projetado. Então, essas duas figuras mostram para a gente um estado de doação de energia e um estado de projeção. Então, veja bem, qual é a diferença básica entre eles? Eu estou no plano físico. Tá, o passista, o médium, recebendo a conexão do plano extrafísico, plano espiritual, e repassando a energia pelos palmochakras para o paciente. Agora, no outro, olha como acontece. O paciente sai do corpo, olha o cordão de prata dele aparecendo ali, e vai ao encontro, não do médium, e sim daquele amparador que não tem corpo físico e que estava fazendo a comunicação através daquele médium. Então, ele recebe a energia diretamente.
Gente, os dois trabalhos são válidos. O que a gente está mostrando aqui é um processo evolutivo, de expansão. Agora, como a Jaque falou, a interassistência é permanente. Ah, Francisco, depois que eu aprendo e fico lúcido, projetado, será que eu vou precisar tomar um passe tradicional? Vai depender da situação, não há uma receita de bolo amarrada. Às vezes, numa situação, você vai precisar de um suporte externo. E aí você vai receber na boa. O importante é que aqui o que está querendo ser mostrado é um processo de expansão da consciência, de abertura, de possibilidades inúmeras que crescem no campo do trabalho e no campo da autocura, da nossa autocura. De a gente, então, poder recarregar as nossas energias, nos autodefender. Ok? Isso tem a ver com cada consciência, conforme o Francisco colocou. O que você precisa saber é qual é o seu momento. Isso. Você já pode, você já se sente bem. Como você se sente, que vai determinar é como você se sente, porque isso também tem a ver com assumir responsabilidades. Tem muitas pessoas que têm condição de praticar autocura, de caminhar, mas ela fica ali na dependência do outro. Já há pessoas até que nem tem problema nenhum, mas ela tem que passar ali na dependência do outro. E ela já pode estar caminhando sozinha. Então, isso tem a ver o seguinte, com um questionamento que cada um deve fazer para si mesmo. O que eu já posso? O que eu já consigo? O que me faz bem? O que ainda não me faz bem? E assim caminhar. Até porque, se eu já posso começar a andar com as minhas pernas, eu estou, de alguma forma, ainda que indiretamente, abrindo passos para aqueles que ainda não conseguem e precisam de um passe tradicional. Um exemplo. Então, eu posso me autocarregar e ajudar ao próximo. E aí, eu deixo situações, seja numa igreja, seja aonde quer que seja, que possa ser atendido por aquele outro paciente. Legal? É como se, trazendo para um corpo físico. Além de poder ajudar. Ajudar, parar lógico, claro. Porque tem muita gente que pensa assim, eu sempre preciso ser ajudado, eu sempre preciso ser ajudado, eu sempre... Será que você já não pode estar ajudando? Será que você já não pode estar ombro a ombro com um amparador, ajudando outros? Exatamente. Veja bem, gente, pega essas mesmas duas imagens, você saiu do corpo, recarregou a sua bateria, você pode, com ele, falar assim, agora eu quero ajudar. E aí vai ajudar aquele que está dormindo, que ainda não sai com lucidez, mas que você consegue observar que precisa de uma ajuda. E você, então, pode fazer uma doação energética também fora do corpo. Então, aqueles que já trabalham como mediunidade apenas no plano físico, já estão fazendo um trabalho legal, show! Mas pode ampliar esses horizontes. Você pode trabalhar no plano físico e além, no plano extrafísico, como a Jaque falou, acabou de falar, trabalhando junto, trabalhando ombro a ombro. E o que não quer dizer que você não vai mais precisar de um amparo. Não é isso. Você vai começar a se amparar mais, se autoamparar. E aí você só vai precisar do amparo de alguém se você realmente, depois de já ter testado, se autoamparar, não tiver conseguido. E aí não é dependência. Isso aí. Aí vamos falar agora do sono, né? Estado alterado da consciência. As palavrinhas em vermelho a gente sempre está destacando. Estado natural de repouso pelo relaxamento dos sentidos e dos músculos, com a diminuição das frequências circulatórias e respiratórias, onde se recupera toda a fadiga do corpo físico, aonde qualidade é mais importante que quantidade. É impossível se viver sem sono, sem dormir. Agora, quem dorme? Dorme o encarnado, dorme o encarnado projetado, a gente sempre aqui vai falar as duas linguagens. Projetado, e o desencarnado ou
Dessomado. Por que a gente fala sempre essa linguajar? Não é preciosismo, é para ampliar a gama. Aqueles que já conhecem linguajar tradicional ou do paradigma kardeciano, proposto por Kardec, beleza. Vamos falar, então, do campo da ciência. Vamos falar outros linguajares, agregar valor. Quando a gente fala da vontade, a gente fala do trabalho de estudar, tá, gente? Então, a pesquisa, lembra lá da primeira aula, o cientista dentro de vocês, para vocês vivenciarem a projeção lúcida, tem que sair em busca de conhecimento e saber identificar o bom conhecimento. O filósofo tem que estar sempre desperto e buscando, e respeitando os limites das consciências mais maduras que nós. Tá? Importante do sono. Quem precisa dormir é o corpo físico. E ele precisa dormir. Em média, 8 horas por dia. Tá? Mas um fator importantíssimo que a gente esquece. Eu dormi 8 horas por dia. Eu durmo 8, e durmo até 9. Mas com qualidade. O que seria a qualidade? Qualidade é, inclusive, num bom colchão, um bom travesseiro, uma preparação do sono. O sono é você se preparar para aquela experiência. É deixar o seu corpo físico na melhor condição possível para que ele possa recuperar sua bateria. Eu gosto de brincar com a juventude, né, com o pessoal da geração mais nova, cuidar do nosso corpo físico, que nem a gente cuida do nosso celular na hora que vai botar para carregar. Conecta o cabo direitinho, a melhor tomada, faz toda a preocupação com o celular. Agora, com o nosso corpo físico, a gente se larga na cama. Não vê nem como está dormindo, se está dormindo bem, se não está. Tá? É importante dormir, mas quem precisa dormir é o corpo físico, não é a consciência. Nós não somos esse corpo físico. E quando a gente continua a achar que somos, o que acontece? Eu, quando projeto e durmo. Vou lembrar de alguma coisa? Nada. Se eu desencarno, se eu dessomo, se eu morro, não entendo nada do que está acontecendo ali. Porque, para mim, ainda estou vivo. Gente, não dá mais. A gente tem que entender efetivamente que o corpo físico é uma roupa. É a nossa roupa para a gente vivenciar a experiência no planeta Terra. Esse corpo físico. Tanto é que eu já falei nas primeiras aulas, esse corpo físico não me permite ir à Lua sem uma proteção. Não me permite ir no fundo do mar sem uma roupa adequada. O corpo físico é isso. Precisa ser bem tratado? Claro. Ele nos permite a evolução através da interassistência, né, Jair? Legal? Mas a gente tem que entender que quem dorme não é a consciência, é o corpo físico. E o sonambulismo é um estado alterado do sono. Tá? O sono é um estado alterado porque eu não estou na minha vigília física ordinária, ou seja, eu não estou vendo e atento a tudo que está acontecendo ao meu redor. E o sonambulismo é um estado alterado do sono. Tá? Onde eu tenho o meu subconsciente dirigindo o meu soma. Tá? Normalmente, ações físicas comuns, erráticas, caminhar dormindo, mas ao mesmo tempo eu posso acordar e solucionar ou ficar preocupados com alguns problemas. Então, você pode vivenciar sonambulismos em algumas situações, você está com algo te afligindo muito e aí tentar buscar soluções. Tá? Normalmente, tá? A gente aqui sempre cuida disso, sonâmbulo de olho fechado, o rosto não expressa nenhum sentimento, seria inexpressivo, e não gera recordações. Para quem já tem uma vivência com algum sonâmbulo, vai ver que se enquadra nisso aí em sua normalidade. Então, o importante de que a gente precisa saber de sonambulismo? Sonambulismo não é projeção. É um estado alterado da consciência, mais indireto, ou seja, do sono. Eu não vivo o sonambulismo
sem ter antes entrado no estado de sono. Sonho. O sonho é muito importante, gente. Que a gente sonha, em média, 4 a 5 vezes por noite, sempre considerando aí o sono de qualidade, né, Jaque? Tá? Sono de qualidade. Apenas não recordamos, em sua maioria. Ele é cerebral, né? Alguns pesquisadores buscam ainda hoje o centro do sono, né? A partir de vítimas de acidentes que pararam de sonhar. Tem inúmeras pesquisas sobre o sonho. Supõe-se ainda que ajudam no descanso do cérebro. E pelo menos um sonho por noite, ele vem de uma projeção. Como eu vou aprender a distinguir isso? Não vou mentir para vocês, é com malhação. Não tem jeito, né, Jé? Tem uma premissa básica que como é que eu sei que eu estou sonhando ou que eu estou projetado? Ou seja, o que eu passei não foi um sonho, foi uma projeção. Essa dúvida surge quando ainda você não é um projetor lúcido. Quando você é um projetor lúcido, você bota o seu corpo para dormir e a sua consciência não dorme. Então, você sai do seu corpo e vai projetado sem perder nenhum capítulo. Quando você ainda não é um projetor lúcido, você apaga junto com o seu corpo físico, mas você também pode sair projetado. E aí você vai ter lucidez projetado. Projetado, a gente tem sempre lucidez, embora a gente possa não se lembrar quando acordar. Então, como é que eu vou saber que eu estava sonhando ou que eu realmente estava projetado? A projeção, na projeção, você raciocina. Você faz parte do cenário. Você faz parte, você interage, você pensa, e onde eu estou? E esse é o fulano, e ele está com a camisa preta ou com a camisa branca? Oi, mamãe, quanto tempo eu não te vejo? Então, você está bem? Isso é projeção. Agora, o sonho, você não faz parte daquilo que está acontecendo. É como se você estivesse vendo um filme. Então, aquilo vai passando como um filme para você. E aí o Francisco agora vai continuar, que ele vai falar aí também. Então, o sonhar com elefante cor-de-rosa. Elefante cor-de-rosa não existe. Mas é algo, é uma visão que me agrada. Né? Então, isso vai achar meu cérebro. Essa colocação da Jaque é muito importante. A gente vai seguir mais adiante. Por que é importante a gente falar de sono, sonambulismo, sonho, e agora o sonho lúcido ou projeção semiconsciente, que a Jaque, ou seja, que é o meio do caminho, tá? Que é quando sabemos estar sonhando, ou seja, pensamos, e ele pode ser uma grande base de lançamento ou meio caminho para a lucidez de um projetor. Tá? Também, só a prática vai fazer isso. Então, como eu falei lá, pelo menos um dos sonhos que a gente tem à noite é oriundo ou tem sua origem numa projeção. Então, a gente vai passar numa gradação de um sono. O sono ele se divide em o sono REM e o profundo, né? Que a gente aqui não aprofunda muito. E aí você vai para um sonho lúcido, para um sonho lúcido e chega à projeção. Gente, é óbvio que eu preciso entender esses conceitos para poder, a partir de prática, identificar quando eu estiver vivenciando. Então, por isso que quando a gente fala de malhação, não é apenas malhação energética, teórica também. Tá? Conhecimento vem com esforço. Então, quando a Jaque falou do sonho, é você começar a pensar. Eu me vejo diante de duas portas, uma à direita e uma à esquerda. Eu interajo com uma outra consciência. Se eu penso e vejo, você está dessomado há tantos anos e estamos nos encontrando durante o sono, isso não é um sono. Não é um sonho. Desculpa, não é um sonho. Não é nem um sonho lúcido. Você já chegou ao nível da projeção. Agora, se você ainda tem uma dúvida, será que já dessomou ou não dessomou? Isso às vezes acontece quando você sonha com uma pessoa
que você já não vê há algum tempo, não tem uma notícia e pensa, será que ela morreu? E aí você não tem a lucidez suficiente para olhar se está com cordão de prata, mas você guarda essa memória. Então você não foi um mero espectador, você está no meio do caminho. Quando você já começa a decidir qual porta que você quer entrar, no caso aqui, a da direita é a realidade, a do outro são sonhos, você começa a tomar decisões, você está numa projeção. Agora, e o pesadelo, Francisco? O pesadelo, eu não gosto nem de colocar, já que até fala, para que tu bota? Mas eu boto, porque é um sonho aflitivo. Qual é a grande diferença? Eu não vou nem ler. Qual é a grande diferença e por que a gente tende a lembrar muito mais dos pesadelos? Por causa dos nossos medos. O pesadelo assusta, e tudo que assusta a gente marca. Marca. É só você brincar de dar susto em alguém, a pessoa passa até mal. Então, o pesadelo, ele é aflitivo. Então, por isso que, às vezes, muita gente fala assim, pô, eu acordei hoje, eu lembro muito mais de pesadelos do que de sonhos. Então, primeiro ponto, se eu estou lembrando mais de pesadelo do que de sonho, opa, eu tenho que controlar isso aí. Por que eu estou lembrando? É porque eu estou com medo. Precisa ter medo? Identifica a ideia principal daquele pesadelo, estuda ele, vê se é alguma coisa de infância, se é alguma insegurança que você ainda tem, e resolve. Resolve e fala assim, a próxima noite eu não vou ter medo disso, ou a próxima vez que eu me deparar com essa situação, isso não vai me assustar mais. A primeira vez que eu vi Fred Krueger, tive medo. A segunda, eu não tenho mais. Filme, né? Aquele Hora do Pesadelo. Isso não quer dizer que você vai dar de cara com um desse claro. Em todas as projeções. Não é bem assim. Tá? O importante é vocês saberem que sono, sonhos, pesadelos e projeções, todos, eu gosto de falar bastante, temos um período de sono descontínuo. Isto é, dormimos, sonhamos, temos pesadelos, desdobramos, é uma outra forma de falar projetamos, voltamos a sonhar, acordamos, dormimos, sonhamos, projetamos, etc. Até acordar pela manhã e deixar o leito. Em uma noite de sono relaxado, eu estou botando 8 horas, que é o número mais comum, temos, em média, a cada 1h30 projeções. Ou seja, temos, num período de sono de qualidade, 4 oportunidades de uma projeção com lucidez. Acreditem, todos podemos. E aí eu ressalto uma coisa, que eu acho importante a gente falar aqui. Vou até botar aqui a canetinha. Quando eu falo aqui, ó, todos temos um período de sono descontínuo, isto é, dormimos, sonhamos, temos pesadelos, desdobramos, voltamos a sonhar, acordamos, dormimos de novo, sonhamos, projetamos, etc. O que é importante nisso, pessoal? Deixa eu tirar agora aqui. Precisa tirar. O que é importante nisso? Lembra que a gente falou de ter um bloquinho, um papelzinho, uma canetinha? Porque você pode vivenciar ali, vamos falar, 4 oportunidades de projeção, não é isso? 4. Você pode ter 4 projeções com temas ou focos projetivos diferentes. E é por isso que às vezes a gente se enrola. Eu vivenciei tão verdadeiro aquilo ali, mas daqui a pouco eu achei que era loucura, porque eu estava em outro lugar, mas era também vivo. Dou um exemplo para vocês. Eu vivenciei que eu estava na França. Mas daqui a pouco eu achei que foi um sonho, porque mesmo a Jaqueline falando aquilo, que eu participei, falei até em francês sem falar, mas depois, quando eu vi, eu estava na China. Então, isso aí é uma mistura de sonho. Não, filho, é outra projeção. E por que é importante anotar, rememorar? E a gente sempre fala isso. Porque as projeções vão sendo vivenciadas não no nosso tempo. O nosso sentido de tempo, de passei essa noite, quando a gente vai para o plano, para a dimensão extrafísica, o sentido tempo, ou a variante tempo, é diferente.
Tá? Por isso que, por vezes, quando você vivencia experiências projetivas, não durante a noite, mas num laboratório projetivo, ou mesmo se coloque em experiência, vê um bom local, senta numa boa poltrona, experimenta, você acha às vezes que passou 1 hora, 2 horas e passou 15 minutos, e você vivenciou como se fosse 1, 2 horas. E o contrário também é verdadeiro. Então acreditem, todos nós podemos. E a alucinação? A alucinação a gente apresenta como um erro mental, o erro do nosso cérebro. Sempre lembrando, por que o corpo físico precisa, por que o sonho ajuda no descanso do cérebro, segundo as pesquisas? Porque o cérebro, ele nunca para, gente. Cérebro e coração, certo? Eles nunca param. Então, o coração está sempre na nossa bomba, está bombeando. E o cérebro está recebendo as informações e está descansando. É como se a gente entrasse na hibernação, no stand-by de um computador. Mas, por vezes, acontece um erro mental na percepção dos sentidos. Desvario, miragem. Normalmente, a alucinação acontece um agente externo muito forte, como fome, sede, medo, culpa, solidão, desordens mentais e outras privações físicas e emocionais ao extremo. Não é o caso de uma experiência projetiva, fora do corpo, com lucidez. Tá? E é fácil isso comprovar, porque a alucinação ela é tão louca que ela é totalmente diferente de um devaneio que você está controlando. O devaneio, você controla o seu devaneio. A alucinação é aquilo que você está vendo coisas tudo misturado, ou está vivenciando uma situação onde você não está plenamente na vigília física ordinária, ou seja, consciente, vigilante, mas sem controle nenhum. E o porquê que a gente fala que algumas linhas dizem que a experiência fora do corpo com lucidez é uma alucinação. E por que se quebra isso pela metodologia científica? Porque já foram feitos inúmeros experimentos científicos com pessoas diferentes, em locais diferentes. Eu falo aqui até do próprio livro, né, que foi Evolução em Dois Mundos. Tem um outro também, que um dia desse eu vi o Valdo citando, que são experimentos metodologicamente conduzidos com projeção. A alucinação quebra qualquer metodologia. É inexplicável. Bom, chegamos ao fim da teoria. É uma aula com muita informação, deve gerar algumas perguntas. A gente pede para encaminhar as perguntas. No final, a gente coloca sempre o e-mail, porque às vezes eu falo rápido aqui, então o pessoal não precisa ficar angustiado. E eu passo, então, agora a palavra para a Jaque, para ela, então fazer a parte do EV. Mais um pouquinho de EV. Hoje a gente vai falar do EV com imagens. Passa, Francisco. Bom, geralmente a gente orienta, né, a gente fazer a mobilização básica de energias. Então, você, na sua casa, você vai fazer a técnica da circulação fechada de energia, que é você levar energia através da sua vontade, da cabeça até os pés, passando por todos os corpos, né? Por todos os veículos de manifestação. E dos pés para a cabeça, e novamente da cabeça para os pés, e dos pés para a cabeça. Então, você vai fazendo isso. Essa é a técnica da circulação fechada de energias. Até você vai aumentando essa velocidade, você vai chegar no estado vibracional. Passa, Francisco. Depois você vai fazer a técnica da absorção e recepção de energias e depois, novamente, o estado vibracional. É porque aqui tem um slide que mostra. Aí, ó. Aí, ó, é a técnica da circulação fechada de energia. Você fecha os olhos, envia as energias através da vontade até os pés e retorna e vai aumentando essa velocidade. Aí
o rapaz da figura, ele já atingiu o estado vibracional, um estado de vibração das energias dele. Então, esse daí é o estado vibracional. Depois que ele faz o estado vibracional, a gente também, você pode só fazer o estado vibracional, ou você pode também utilizar as técnicas da absorção e da exteriorização das energias. Deixa eu ver se a gente tem aqui, ó. Aqui você está absorvendo. No momento que você absorve energia, a gente só deve absorver energia imanente, que foi a última aula, que é a energia da natureza. Energias que nunca foram tocadas pelo homem, do mar, das cachoeiras, da mata, do verde, da fazenda, do céu, dos cosmos, e não energia de outras pessoas. Porque quando a gente faz isso com a energia de outras pessoas, a gente está vampirizando a pessoa. E outra coisa, você também pode passar mal, você não necessariamente absorvendo energia de outra pessoa, você vai ficar bem, porque você vai estar absorvendo também os medos da outra pessoa, as consciências que podem estar ali acopladas com a outra pessoa. Então, a gente só deve absorver energia imanente. Bom, da exteriorização de energia a gente não colocou nessa aula. Na próxima aula, eu vou buscar uma imagem de exteriorização de energia e aí a gente traz para vocês. Então, tá aí. Bom, pessoal, perguntas. Esse tema, essa aula, ela gera muitas perguntas. A gente já está consolidando as perguntas, como a gente já falou, a gente vai levar para um Reflexões e a gente vai divulgar para vocês também. É só acompanhar a nossa página no Facebook MAP Oficial, o nosso canal no YouTube Web TV MAP.org, também na Web Rádio MAP.org. Nós vamos avisar. A gente vai estar avisando quando vai ao ar o Reflexões com esses assuntos. Com as respostas das perguntas. Tá? E a gente espera ter atendido aí algumas dúvidas de vocês e vamos que vamos aí terminando essa unidade 4, tá? Que tenhamos todos uma boa semana e que possamos, então, estar juntos semana que vem. Mais alguma coisa, Jaque? Não. Então, pessoal, até a semana que vem. Até lá estaremos juntos.